receber a professora Beatriz Balagem, presidente do Sindicato Nacional. Gostaríamos de registrar a presença do EPP, aqui representado pelo professor Edson. Professor Edson. Vamos tentar. Pessoal, bom dia a todos e todas. É preciso de microfone? Acho que não, né? Precisa? Não, né? Vou gastar só um pouquinho agora. Vai gastar. Só um pouquinho, não tem problema não. Então, primeiro agradecer o convite da sessão sindical para a gente estar aqui debatendo conjuntura. É um prazer enorme estar aqui em Campina Grande. Só estive aqui uma vez na época da campanha, né? E aí foi uma atividade também que a gente fez de debate, depois daqui eu já segui para outro lugar. Então é um prazer retornar aqui. Pena que o motivo do debate não é tão prazeroso assim, né? Porque discutir conjuntura e os desafios para o movimento docente hoje não é tarefa muito fácil, né, para nós. Enfim, acho que a gente tem feito um esforço, nós da direção nacional, né, eu, a Mauri e as outras companheiras e os outros companheiros que compõem a direção nacional, de rodar o máximo possível fazendo debate com a categoria. A gente está entendendo que esse momento é um momento de intensificar a mobilização. Intensificar a mobilização significa, apesar das diferenças que a gente tem que conversar sobre as diferenças e tem que conversar sobre essa conjuntura, né? Porque, de alguma maneira, todos nós estamos sendo atacados e, centralmente, as políticas públicas estão sendo atacadas nesse processo de contra-reforma que está em curso pelo governo Temer, né? A educação especialmente atacada. Isso nós já estamos sentindo no nosso cotidiano. E possivelmente essa conjuntura se agrave no segundo semestre desse ano, né? Com os cortes de verbas, os próprios anúncios dos reitores já nos mandam notícias de que em alguns lugares a universidade vai se inviabilizar, né? Em especial nos campos do interior, né? No caso das universidades estaduais, já nesse primeiro semestre, eles já estão inviabilizando as universidades em muitos estados. Então, acho que esse é um ponto de partida importante para nós, que somos das universidades federais, né? Porque esse ataque que está mais acirrado e mais veloz nas universidades estaduais, ele tende a chegar rapidamente nas universidades federais. Então, uma das coisas que a gente vem falando é que, por exemplo, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, a gente falava há uns meses atrás, né, que no Congresso do ANDES, por exemplo, que era um balão de ensaio para o que iria acontecer no resto do Brasil. E quando a gente vê, no resto do Brasil, em outros estados, conseguiram aprovar mudanças que no próprio estado do Rio de Janeiro só aprovou depois, como, por exemplo, o aumento da alíquota da contribuição previdenciária, que hoje no estado do Rio já é de 14%, mas não só no estado do Rio, outros estados também aprovaram o aumento da alíquota e que não estão em crise como o estado do Rio está. Então é muito importante que a gente entenda que isso que vem acontecendo e que às vezes nos dá a impressão que é um projeto fragmentado, né? Não é um projeto fragmentado, é o mesmo projeto que vem sendo implementado nacionalmente e que ele se reverbera em todos os estados.
E aí o que vai diferir é que em alguns estados ele vai ser implementado de uma forma mais veloz, em outros de uma forma mais lenta. Mas o projeto é o mesmo, né? E que projeto é esse que está em curso hoje no Brasil, né? Que conjuntura é essa? Eu venho insistindo muito no debate, porque eu acho que é importante para nós que defendemos a educação pública, que defendemos o ensino gratuito, que defendemos um projeto de universidade, contextualizar essa crise que a gente vive hoje dentro do projeto de contra-reforma do Estado, né? A gente entende que esse é um dos nossos principais desafios. Porque se a gente acha que esses ataques são ataques isolados e de que o nosso único problema é o Temer, a gente corre o risco de mudar o Temer e manter o Congresso Nacional, que é quem inclusive vota as contra-reformas, e manter o mesmo projeto de contra-reforma do Estado. Porque o Temer, ou a Dilma, ou o Lula, ou o FHC, todos desenvolveram de forma muito parecida o mesmo projeto de contra-reforma do Estado. Então, é importante que aquilo que hoje é uma das nossas pautas centrais, que é a derrubada do Temer, não esconda, na verdade, aquilo pelo qual nós lutamos, que é maior do que o próprio Temer, né? E hoje, inclusive, essa é uma das polarizações postas na sociedade, né? A defesa das eleições diretas para presidente, que obviamente a gente acha que nenhuma eleição pode ser indireta, isso seria um absurdo dentro da própria democracia burguesa, né? Seria um absurdo aceitar qualquer tipo de eleição indireta, mas a gente entende que só mudar o presidente da República não dá conta de barrar os projetos que estão em curso, né? Porque não é o Temer sozinho que vota os projetos. Então, se tira o Temer e continua esse Congresso, as contra-reformas vão parar? Na nossa avaliação, não. Elas continuam. Então, é necessário que a gente também pense uma mudança do Congresso Nacional, né? E, obviamente, com todas as limitações da estrutura eleitoral do país, que na nossa avaliação também é algo que a gente tem que acumular e ser questionado, né? Porque a gente fala de eleições, a gente fala que a população tem que votar. Mas votar como? Nessa regra, né? Nessas regras que privilegia sempre quem tem poder e quem tem dinheiro. Então é necessário pensar novas regras, né? Eu tenho brincado com meus alunos que um bom exemplo do que significa o sistema eleitoral é a declaração do partido do Bolsonaro, quando falou que ele não vai ser candidato a presidente da República, que ele vai continuar como senador, porque como senador ele puxa a legenda, e puxando a legenda ele puxa mais parlamentares para o Congresso Nacional, e como candidato a presidente ele não puxa a legenda. Esse é um sistema eleitoral totalmente falido, né? Porque a gente tem uma porção de deputados que inclusive em alguns momentos ficam imunes à nossa pressão nos estados, porque nem voto eles têm. Eles são puxados pela legenda dos partidos, né? Então eles não têm sequer compromisso com a população que elegeu eles, porque eles não tiveram votos para serem eleitos, né? Então esse é um debate que a gente avalia que no antes a gente tem que aprofundar. Mas esse debate ele tem que ser feito casado com o projeto de Estado e com o projeto de educação que o antes defende ao longo da sua existência, né? E como eu falava anteriormente, esse projeto que se acirrou e que ganhou uma velocidade maior agora, é um projeto que começa lá na década de 90, né? Eu acho que é um desafio para todos os professores e professoras ler o projeto que o Bresser Pereira fez enquanto era ministro desse país, né? É necessário pegar aquele projeto lá, porque a gente vai identificar que tudo que os governos fizeram sucessivamente foram tentativas de adaptar, de realizar a contra-reforma do Estado. Então, a reforma da Previdência, que hoje para nós é a bola da vez, né, uma das bandeiras imediatas nossas para tentar barrar, está descrita lá na década de 90, como uma necessidade fundamental de reestruturação do Estado. Então é necessário que a gente entenda que isso que o Temer está fazendo não é uma coisa dele, mas é algo de um projeto.
de um projeto que é maior do que o próprio Temer, né? E esse, inclusive, na nossa avaliação, é um dos elementos que fez com que o Temer não caísse até agora. Porque enquanto as elites desse país não conseguirem alguém que dê conta de realizar as contrarreformas, manter o Temer lá pode ser importante. Baixa popularidade nos parece que é uma coisa que as elites não estão preocupadas, né? Então ter um presidente que tenha 3%, já começou a dar calor, ó, 3% de popularidade, parece que as elites não estão muito preocupadas com isso, né? O que elas estão preocupadas é em realizar os projetos de contra-reforma. Esses projetos de contra-reforma, que estão em curso desde a década de 90, com maior ou menor velocidade nos diferentes governos, né? Eles foram atingindo a educação pública de diferentes formas, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos aí lutando e vamos continuar lutando para revogar a aprovação da terceirização irrestrita. Que muitas pessoas acham que, poxa, isso não é para funcionalismo público, isso é para iniciativa privada. Ledo engano. Um dos grandes ataques e sentidos da terceirização irrestrita é atingir justamente os serviços públicos. Porque o projeto de terceirização, que também estava lá no projeto de contra-reforma do Estado, da segunda metade da década de 90, ele prevê o quê? O Estado deve ser responsável apenas pelas atividades, pelas carreiras típicas de Estado. E o Estado tem que ser capaz de apenas gerenciar as outras atividades, que podem e devem ser desenvolvidas pela iniciativa privada, ou através da parceria público-privada, que foi algo que foi se desenvolvendo e aprofundando ao longo dessas décadas, né? Então, o que acontece? A gente já tinha aprovação da terceirização das atividades meio, mas a gente ainda não tinha terceirização das atividades fins. Acho que vale a pena a gente resgatar o que significou a terceirização das atividades meios nas nossas universidades. Alguma universidade hoje pública no Brasil tem segurança, que é funcionário público? Limpeza? Então, olha só, a segurança, parte dos técnicos administrativos, né? A FASUBRA foi muito atingida com a terceirização das atividades meios, porque várias carreiras da FASUBRA foram extintas dos técnicos administrativos e foram substituídos por trabalhadores terceirizados. Limpeza, segurança, técnicos administrativos. Barrar a terceirização irrestrita significava preservar ainda algumas carreiras dos técnicos administrativos, algumas funções dos técnicos administrativos e a função de professor, que com a terceirização irrestrita também está condenada, porque agora tudo pode ser terceirizado, inclusive nós, professores. Então vejam só, com a aprovação da terceirização irrestrita, aliada à PEC que congela os investimentos por 20 anos, aliado ao ajuste dos estados, no caso das universidades estaduais, né? Aliado a essa contenção de gastos por parte do Estado, que vai reverberar imediatamente na suspensão dos concursos públicos. Eu não sei como é que está aqui na Universidade Federal de Campina Grande, mas na minha universidade o reitor já disse que a última janela de concurso abre agora em junho, depois não tem mais concurso. E a gente está questionando, mas o que vai fazer com as vagas dos aposentados? Ninguém sabe responder o que vai ser feito com a vaga dos aposentados. Então hoje a gente não tem garantia sequer da segurança das vagas dos aposentados. Então, esse conjunto de medidas vai fazer o quê? Como que a gente vai atender o número de alunos que cresceu, né, bastante, consideravelmente com o projeto Reúne nas universidades federais? Através de professores temporários, substitutos ou terceirizados, a gente não sabe ainda qual o nome que eles vão dar, que podem inclusive ser contratados por organizações sociais. Então, esse cenário, na nossa avaliação, é um cenário de profundo ataque à universidade pública e à educação pública. E nos parece que aquilo que o Antissindicato Nacional fala, acho que desde a sua origem, né, de um projeto de ataque à educação pública, que tem base no projeto de contra-reforma do Estado, mas que tem base no projeto de contra-reforma da educação, lá nos marcos do
Tratado de Bolonha, que impõe o mesmo modelo educacional para quase todo mundo, que é um modelo privatizante, que é um modelo de venda de serviço, que é um modelo do aligeiramento da certificação. Por isso a expansão do ensino à distância, como a gente vê, né, de forma devastadora, não só na iniciativa privada, como muitos pensam, mas também nas universidades públicas. Então, ao mesmo passo que nós temos o grupo Croton e Anguera, que é um dos maiores grupos educacionais do mundo, que vende educação como se vende cadeira, né, como se vende caneta, a gente tem uma expansão do ensino à distância também no interior das universidades públicas, né? Algumas universidades hoje já têm 20 mil alunos no ensino à distância, universidades públicas, né? Isso aliado à possibilidade dos 20% do ensino à distância nos cursos presenciais, né? Como já é previsto na legislação. Então, o que a gente está vendo? Um conjunto de medidas que vão atacar as universidades públicas, desvalorizando o papel do professor, né? Acho que um dos símbolos, né, maiores da desvalorização do papel do professor é, por exemplo, a reforma do ensino médio, quando o governo fala que é possível contratar professores por notório saber. Se é possível ser professor por notório saber, então para que universidade para formar professores? Então vocês veem que aquelas medidas que parece que são isoladas, que são ações isoladas do governo, né, desse e dos demais, na verdade são ações que coadunam, que fazem parte de um mesmo projeto. Isso sem a gente resgatar ações dos governos anteriores, como por exemplo a aprovação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, que levou todos os hospitais universitários a um novo modelo de gestão que, na nossa maneira, é uma nova forma de privatização. Não é a privatização direta, clássica, mas é uma nova forma de privatização. Acho que o que está acontecendo aqui, não muito distante de vocês, em Alagoas, demonstra muito bem o que o Andes já denunciava quando a EBSER foi criada, né? Nós fomos contra a criação da EBSER, por entender que a EBSER era uma forma de privatização que acabava com a autonomia das universidades públicas na gestão daquilo que nós consideramos que é um hospital-escola, pelo qual passam mais de 16 carreiras para se formarem. Então, é como se acabasse com a autonomia do professor na sua sala de aula, porque o hospital é a sala de aula de muitos professores, né? Então, aquilo que a gente denunciava na criação da EBSER, hoje se concretizou. Nenhum dos hospitais em que a EBSER foi contratada, e no Brasil só a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, não contratou com a EBSER, por conta da eleição do Roberto Lehrer, o resto, todas as universidades contrataram com a EBSER, a revelia, inclusive, do movimento docente. Muitas, como a minha, retirou de dentro da universidade a aprovação, levou para o espaço fora, cercado de polícia militar, para sequer os professores chegarem, né? Não teve nem votação. Era todo mundo permaneça como está, aprovado a EBSER. Foi nesse estilo a votação da EBSER na Universidade Federal Fluminense, né? Então, as denúncias que a gente fazia se concretizaram. O que a gente vê hoje? Vários hospitais, eu não vou nem antecipar quais, porque a gente vai fazer uma matéria nossa Informantes de julho, fazendo um pouco do mapa da situação dos hospitais universitários. Mas vários hospitais universitários em que os pacientes têm que comprar analgésico básico, em que os alunos de medicina, de enfermagem, estão tendo que levar as seringas para aprender. Então, uma precarização enorme. O anúncio de uma melhoria dos hospitais universitários foi uma mentira, né? E agora, aquilo que a gente falava, que perdia autonomia, se comprovou na exoneração da professora Fátima Siliansky, que era superintendente da EBSER em Alagoas e que foi exonerada pela EBSER à revelia, porque ela disse numa audiência pública que a EBSER deveria acabar. Então ela foi exonerada à revelia da reitoria da Universidade Federal de Alagoas. Então, são exemplos que comprovam aquilo que o Andes já falava. Esse não é um modelo que interessa para a universidade pública. Esse não é um modelo de gestão. Assim como a
criação da FUPRESP, o Fundo Complementar, né, de Previdência, que hoje causa uma desigualdade enorme entre os professores das nossas universidades e que serve de modelo para os governos dos estados. Então a gente tem hoje mais de 10 estados brasileiros que já criaram seu fundo de previdência estadual. E alguns deles já criam com o aumento da alíquota, né? De 11% para 14%, como a Bahia, não sei que na Paraíba se tem como que é a alíquota do desconto do previdenciário, né? Mas que também é uma forma de privatização, né? Pega o dinheiro dos trabalhadores e coloca a serviço do mercado, né? Acaba com a ideia de uma previdência que seja pública e solidária entre as diferentes gerações, entre diferentes segmentos da classe trabalhadora. Retira o direito da aposentadoria integral. A integralidade já tinha acabado lá atrás, né, com o Lula em 2003, naquela reforma da Previdência que ele fez. Mas coloca um teto. Para quem vai ser interessante ser professor universitário se ao final de 40 anos de trabalho, de 35 anos de trabalho, vamos contar que nós não vamos deixar essa reforma passar, né? Ele se aposenta com 1/3 do seu salário? Para quem que vai ser interessante ser professor universitário? Então, essas medidas desvalorizam o sentido da universidade pública. E vão fazendo o quê? Completando esse arcabouço, porque eles vão dando saídas à universidade, saídas na perspectiva do mercado. Então a saída é contratar professores temporários, porque na crise você demite. Eu não sei se aqui em Campina Grande teve demissão de funcionários terceirizados, mas na maior parte das universidades do Brasil a gente teve, quando começou o corte de verbas, demissão de terceirizados. Falta de pagamento dos terceirizados. A minha universidade, por exemplo, ficou agora os 2 últimos meses sem pagamentos terceirizados, né? De várias das empresas que prestam serviço para a Federal Fluminense. Então, terceirizar professor, né? Cortar verbas de assistência estudantil, que é um elemento importante para nós, porque se nós defendemos uma universidade que sempre tem que ser democratizada, que tem que ser ampliada, isso passa pela assistência estudantil. Porque como o filho do trabalhador vai se manter numa universidade pública se ele não tem acesso à assistência estudantil? Restaurante universitário, moradia estudantil, transporte da universidade. Então, não adianta falar que é pública se ela não dá real acesso às pessoas que de fato não podem pagar, né? Então, os cortes de verba atingem diretamente a assistência estudantil e o número de bolsas para os estudantes, tanto na extensão quanto na pesquisa e na assistência. Então, esse modelo vai casar com o quê? Com o modelo, por exemplo, do novo marco de ciência, tecnologia e inovação, que foi aprovado pela Dilma, um pouco antes dela sair, em fevereiro do ano passado, de 2016. Um marco que mostra o quê? Que o caminho do serviço público é a parceria público-privada. É tão bom o marco para a iniciativa privada que fala que as entidades públicas vão poder ceder funcionários e espaços sem cobrar a iniciativa privada. Olha só. E aí isso vai fazer o quê? Além de acabar com o princípio daquilo que nós consideramos que é a universidade pública, que é o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, de uma universidade que deve produzir conhecimento, mas um conhecimento que seja voltado aos interesses sociais, né? Ela aprofunda a desigualdade interna na universidade. Porque nem todas as carreiras são úteis e desejáveis pelo mercado. Por isso, tentar acabar com a licenciatura, falando que professor do ensino médio pode ser por notório saber. Porque, certamente, a iniciativa privada não vai ter interesse nas licenciaturas das universidades públicas. Vai ter interesse na engenharia, né, em algumas áreas da saúde, mas muitas outras áreas sequer terão a possibilidade de ser empreendedores, como eles querem. Porque eu digo que agora, para a gente ser professor e exercer o tripé do ensino, pesquisa e extensão, está sobre as nossas costas ser empreendedor, porque cabe a nós arrumar dinheiro para fazer pesquisa e extensão e não mais a universidade pública garantir. Então isso é a destituição do que é o papel da universidade. Bem, nessa conjuntura, o que resta
movimento docente? Fazer aquilo que cabe ao movimento sindical. Resistir e fazer luta, né? Só que, além de todas as lutas que a gente faz, da construção dos espaços alternativos, né? Disso que a gente está avaliando muito positivamente, que são essas campanhas, essa mobilização contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a terceirização, formando comitês nos estados, nos municípios, nas universidades, a construção da greve geral, que o ANO já tinha aprovado lá em 2015, né, como uma necessidade para a gente ampliar a mobilização, a construção de uma central sindical que seja autônoma do governo, né, que não seja uma central sindical que fique capacho das mudanças do governo, como a gente vê boa parte das nossas centrais sindicais hoje, infelizmente, exercendo esse papel, inclusive envolvidas nas denúncias, né, de corrupção, de recebimento de dinheiro. Então, construir uma central sindical autônoma para nós é importante, construir um espaço que discuta educação de forma autônoma, como foi o primeiro e segundo Encontro Nacional de Educação, para nós é muito importante, né? Fortalecer as nossas seções sindicais, para nós é muito importante, né? A gente entende que esse é o espaço. Só que a gente tem um desafio que não depende das direções apenas, que depende essencialmente de cada professor, de cada professora sindicalizado nas suas seções sindicais, que é ampliar o trabalho de base. Hoje nós temos mais de 50% da nossa categoria que, como eu, tem menos de 10 anos de universidade. Eu faço 10 anos de universidade pública ano que vem. Eu entrei em 2008 na Federal Fluminense. Quase 50% da nossa categoria hoje no Brasil tem menos de 10 anos de universidade. E essa categoria, infelizmente, não tem o sindicato ainda como referência da luta. E é necessário que a gente chegue até essa professora, até esse professor que não é sindicalizado, que não entende qual é o papel do sindicato, que vem de uma trajetória de desorganização e de desmobilização. Contraditoriamente, né, uma base de professores que não vem de trajetórias coletivas de organização e contraditoriamente nas universidades, quando nos momentos de greve se envolvem muito na mobilização, né? Então a gente viu em vários estados do Brasil que os professores dos campos do interior, ou de expansão, ou fora de sede, cada estado gosta de falar de uma maneira, né? Foram os que impulsionaram as nossas duas últimas greves, né? Por quê? Porque são professores que fazem concurso público, entram na universidade com o sonho de desenvolver o tripé do ensino, da pesquisa e extensão, passam para um concurso no interior do país, longe da família, longe do seu estado, e quando chegam lá, a universidade às vezes sequer tem internet, né? Não tem biblioteca, não tem internet, não tem estrutura, não tem laboratório, não tem auditório. Então, é a frustração, né, batendo com a realização de um sonho que era passar para a universidade pública. Então, é muito importante, então, isso é contraditório, né? Porque esses professores, então, se mobilizam, entram na greve. Mas, contraditoriamente, boa parte desses professores não são sindicalizados. E a gente entende que esse momento, para finalizar, é um momento que a gente tem que intensificar o trabalho de base, porque nós temos que fortalecer o nosso sindicato. Por que fortalecer o nosso sindicato? Porque esse é um momento que agora, a bola da vez vai ser o ataque aos sindicatos. Tem um texto do professor Perry Anderson, quando ele fala o balanço do pós-neoliberalismo. Vale a pena ler esse texto para quem não conhece. E ele fala que o neoliberalismo na Europa tinha um foco central que era o de ataque à organização dos trabalhadores. E paulatinamente conseguiu ir debilitando a organização autônoma dos trabalhadores. No Brasil, através do projeto de conciliação de classes, a gente tem uma subordinação de grandes entidades sindicais ao projeto governamental. Mas a gente manteve a autonomia de outras tantas entidades sindicais. E a bola da vez agora desse governo e desse projeto é acabar com a autonomia dos sindicatos. Por isso, eles vêm defendendo na reforma trabalhista o quê? A negociação, o negociado sobre o legislado. E quem vai ser o negociador?
Qualquer um. Não precisa ser o sindicato. Essa é uma forma de atacar os sindicatos para que eles não se organizem. O STF legisla, faz aquilo que não é sua função e fala que a greve é ilegal, né? Ou seja, que a greve só é legal se tiver uma pauta justificada. Já imaginou greve sem pauta justificada? Até parece que a gente faz greve porque a gente gosta de fazer greve, né? Então, o STF, mais uma vez, fazendo aquilo que ele não deveria fazer e contra a organização dos trabalhadores, né? Então, esse é o momento de fortalecer as entidades autônomas e de fortalecer o nosso sindicato. E o fortalecimento do sindicato se dá através do fortalecimento das suas seções sindicais. Então, a gente entende que esse é o momento que o movimento docente está vivendo. A gente espera, no segundo semestre de 2017, já ter uma boa e bonita campanha de sindicalização para todo o Brasil, para que a gente possa ter material para intensificar a nossa mobilização e ir ao encontro dessas professoras e desses professores que ainda não entenderam que a única possibilidade de garantir a universidade pública, de garantir os nossos empregos, de garantir a educação pública é a organização coletiva. Que as saídas individuais, elas não vão garantir a universidade no modelo que a gente defende, né? Acho que é isso. Obrigada.